Fala aí, turma. Beleza aí? Beleza aqui. Resolvi vir mais uma vez aqui no Horto, aqui perto de casa. Porque depois que eu fiz a última saída que eu fiz aqui, que era para fazer fotografia minimalista, e depois eu acabei fazendo ICM, gostei do resultado do ICM que eu fiz, né, que é o Intentional Camera Movement, que é movimento intencional de câmera. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Eu já sei mais ou menos o que é, mas eu não tenho prática. Confesso que eu acho difícil, eu foquei em outras áreas da fotografia, enfim, em outros objetivos, e acabei nunca dando muita atenção. E não dei sorte também nas vezes que eu tentei. Uma vez eu fui fazer o workshop do Ale Rodrigues, que talvez seja a pessoa que, pelo menos é a pessoa que eu conheço aqui no Brasil que mais fala sobre ICM, e tem uma técnica muito boa. Fui fazer um workshop de ICM, só que para minha sorte choveu o final de semana inteiro, consegui tirar talvez 6 fotos no máximo e, enfim, não dei sorte dessa vez, quem sabe numa próxima. Mas aí eu fui buscar material na internet para poder conhecer um pouco mais sobre essa técnica, né? Me aprofundar um pouco mais. E aqui no Brasil você encontra pouquíssimo material. Você tem coisas do Ale Rodrigues e não encontrei outras coisas. Não encontrei outros materiais. E aí você tem que buscar fora. E aí eu achei alguns perfis no YouTube de fotógrafos do Reino Unido, dos Estados Unidos, falando um pouco sobre essa técnica. E eles trabalham bastante essa técnica e tem resultados que eu achei fantásticos, assim, sabe? E eu comecei a estudar, entender como eles faziam, entender um pouco do workflow deles. E fui buscar como eu poderia fazer isso aqui, pra mim. Então a primeira coisa que eu precisei entender é que, assim, fotografia de CM, vou até sentar um pouco aqui. Fotografia de CM, e esse barulho que vocês estão ouvindo, se é que vocês estão ouvindo algum barulho aí, é a nascentezinha que tem aqui, ó. Fotografia ICM é uma fotografia que você tem que fazer tentativa e erro. Então você tem que tirar muitas fotos. Isso é muito contraintuitivo com o momento que eu estou hoje, que eu quero tirar cada vez menos fotos. Eu estou tentando fazer uma fotografia mais clean, mais limpa e sem me ancorar na possibilidade da fotografia digital, que você pode tirar fotografia, enfim, quantas fotografias você quiser. Na época do filme você tinha um custo financeiro muito alto para isso e era difícil. E a fotografia ICM não, ela é muito pelo contrário, você tem que tirar várias fotos porque a maioria não vai ficar boa. Você tem o controle da configuração da câmera, mas o controle da fotografia nem sempre está contigo, então você tem que tentar. Eu fui pensar em como fazer isso, aí a primeira coisa, né, como eu já disse num outro vídeo, aqui em São Paulo a dificuldade é absurda. Eu estou aqui divulgando o Horto Florestal, só que para poder fotografar aqui com uma câmera que eles chamam de câmera profissional, você tem que pegar autorização, colocar equipamento, enfim, é uma burocracia desnecessária que para mim não serve para nada. Para quem nunca fez isso, você tem que colocar lá o seu nome, seu telefone e o equipamento que você está fotografando. O que eles vão fazer com isso? Não sei, mas enfim. Então, para evitar esse tipo de transtorno e não ficar sendo abordado o tempo todo por seguranças aqui do parque, eu resolvi pegar uma câmera que eu estava usando pouco, que é uma Canon G1X. É uma PowerShot da Canon, bem compacta, só que em configurações ela é muito boa. Ela é uma câmera antiga, ela é de 2012, eu já comprei ela usada. Mas ela é uma câmera que tem um sensor quase do tamanho de um APS-C, quer dizer, então isso é bacana. Tem uma lente ali que vai acho que de 28 a 100 e alguma coisa, 110, não lembro qual que é a distância. E é uma câmera já um pouco ultrapassada porque ela é de 2012, mas para esse propósito ela serve. Ela faz fotografias em 14 megapixels, mas a gente consegue, tem um monte de software aí que a gente consegue expandir o tamanho da imagem, se eu tiver que imprimir. Então ela faz um arquivo bacana. Então eu resolvi pegar essa câmera que eu não estou usando e usar ela para fazer isso. Precisa de muita bateria, porque fotografia de CM é o tempo todo você olhando a fotografia que você tirou, você fazendo várias exposições, vários tiros que você tem que fazer. E eu escolhi vir aqui no Horto, porque primeiro que é, de novo, próximo à minha casa, é muito legal de fazer aqui. Eu pensei em várias composições, inclusive eu estou na primeira composição que eu pensei aqui, mas a luz não está boa ainda.
E eu tentei vir aqui para poder fazer essas fotografias, porque aqui tem muita possibilidade. Fotografia ICM é muito legal, porque você não precisa ter... qualquer coisa pode virar assunto para sua fotografia. Só que para mim é uma novidade, então eu estou testando isso. Então, eu vou começar a procurar aqui algumas composições, vou começar a fazer algumas fotografias e eu espero que ao final desse vídeo eu consiga ter bastante fotografia bacana para poder mostrar para vocês. A ideia da minha fotografia, uma coisa que eu aprendi nesses estudos que eu estou fazendo, é que você consegue fazer uma fotografia, eu vou chamar assim, mas não sei se esse é o termo que deveria, mas uma fotografia mais impressionista. Parece aquelas pinturas impressionistas que você encontra por aí. Dependendo do movimento da câmera que você faz, você consegue criar essas fotografias. E, cara, isso é muito legal, porque isso complementa muito o trabalho de fotografia de paisagem, que eu faço fotografia de paisagem, mas eu gostaria de ter alguma coisa mais artística também. E eu vou treinar isso aqui para ver se eu consigo fazer esse tipo de fotografia também. Então, pessoal, acho que é isso. Eu vou começar a fazer aqui as fotografias. Vocês vão me acompanhando no processo e vamos torcer para sair fotografia boa no final. Eu vou mostrando tudo para vocês. Beleza? Valeu! Eu cheguei aqui no lugar onde eu queria fazer a foto. Na verdade, eu saí de casa para fazer a foto aqui. Se eu vou conseguir é outra coisa. Até porque eu acho que para poder fazer a foto em ICM, do jeito que eu quero fazer, você tem que ter um contraste de luz que nesse momento eu não tenho. A gente tem bastante árvores aqui que estão tampando de onde vem o sol está vindo dali, ó. Então ainda não é o horário que a luz vai bater aqui. E aí é bom você ter um pouco de contraste para poder fazer o ICM. De toda forma, eu vou ficar tentando aqui um pouquinho. Vou dar mais uma volta no parque, quem sabe mais tarde não aparece... o sol já não bate um pouco aqui e eu consigo fazer a fotografia que eu quero. Mas eu saí de casa para fazer essa foto. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas de toda forma, vou tentar fazer outras. E aí a gente vai vendo o que dá. Aqui é um outro lugar bem clássico para poder fazer uma fotografia de ICM. A gente tem essa ponte aqui que leva até aquele banco ali, ó. Se tivesse um casal sentado ali, e daqui a pouco vai ter, porque aqui sempre enche. E a gente conseguiria, eu vou tentar fazer uma fotografia impressionista. Vamos ver, né? Vou tentar. Enquanto isso eu vou dar uma treinada aqui, sem ninguém mesmo, para ver se sai alguma coisa. E na pior das hipóteses eu faço depois com alguém sentado ali e faço uma mesclagem no Photoshop. Vamos ver. Mas eu gostaria de fazer a fotografia completa por aqui. Vou tentar. Olha só a importância de você olhar para trás na fotografia. Acabei de fazer um vídeo para vocês aqui falando da imagem que eu queria fazer aqui, da pontezinha que tinha para esse banco aqui. E aí eu vim dar uma olhada, como não tinha ninguém aqui, eu vim dar uma olhada nessa ilhazinha para ver se eu achava alguma composição e olhei para trás. E aí olha que luz maravilhosa que tem aqui dentro que tem aqui em cima dessas árvores e na ponte. Olha só. Então assim, vou tentar fazer umas imagens aqui. Porque, de novo, né, gente, eu vou cansar de falar isso aqui, ainda mais pra mim que tô começando no ICM agora. É tentativa e erro, então você tem que fazer uma porrada de foto pra sair uma que presta. Eu vou tentar fazer uma foto aqui, mas essa luz tá muito bonita. Então eu vou aproveitar disso pra poder tentar fazer uma fotografia e a gente vê o que dá. Como eu tinha dito, era só esperar um pouquinho que o pessoal aparecia. Então aqui, ó, tem duas pessoas lá no fundo, eu tô disfarçando pra elas não perceberem que eu tô falando delas. Vou ver se elas sentam no banco ali e tento fazer minha fotografia com eles ali. Vamos ver.
dizer uma coisa pra vocês. Cara, é muito legal fazer isso. Esse tipo de exercício. Porque você faz, você não sabe se ficou bom. Você vai descobrir só depois lá no pós-processamento. E aí você vai ver se você conseguiu fazer, onde você errou, onde você podia mudar uma configuração da câmera. Cara, é muito legal. Agora, vai a dica. Tenha muitas baterias, porque você gasta muita bateria, porque são vários disparos. Aqui eu nem olhei quanto eu tirei, mas eu devo ter tirado mais de 300 fotos para 2, 3 posições. Para ver se sai alguma que eu fale assim, pô, bacana. E cartão de memória, porque você vai gastar bastante memória aqui. Eu coloquei um cartão de 256 GB, óbvio que eu não vou usar tudo isso, mas é para garantir que eu tenho espaço de armazenamento suficiente para poder fazer quantas fotografias eu achar que eu preciso fazer. Procurando algumas composições aqui, cara, aqui para fazer esse tipo de fotografia, a composição é que não falta. Estou mostrando algumas para vocês, mas tem outras aqui que eu estou passando e tirando. Depois eu ponho no final para vocês verem. Se fica bom, né? Também tem essa. Olha só, aqui é o bosque que eu vim aquela vez tirar foto no dia que tinha bastante neblina. E eu queria fazer as fotografias minimalistas e acabei começando a fazer os ICMs aqui. Foi daqui que veio a ideia de começar a tentar sair um pouco da minha zona de conforto e buscar fazer coisas que eu não tenho domínio, que nesse caso é o ICM, né? E olha como que é a natureza. Naquele dia eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem e o vídeo no card que eu falei. Vocês vão ver como que tava o dia aqui com neblina. Agora olha como que tá isso aqui um dia que tá aberto. Eu tô falando de, sei lá, 1, 2 semanas de diferença. Olha só. Daquele ritmo parecendo um conto de bruxas para hoje aqui, ó, de extremamente aberto, bonito. A natureza é fantástica. Gente, desculpa aí, mas eu vou quebrar minha promessa. Falei que eu não ia fotografar aqui, mas eu não consigo não fotografar. Olha aqui esse contraste dessas luzes. Luzes e sombras aqui, ó. A luz do sol batendo, formando essa sombra, batendo nas árvores e formando essa sombra aqui, ó. É impossível não querer fotografar isso aqui. Vocês me desculpem. Mas pelo menos eu garanto que se sair alguma foto boa, vocês vão ver. Então, pelo menos vocês vão ganhar de poder enxergar uma fotografia bacana. Vamos lá. Eu percebo que para mim o grande desafio de fazer essa fotografia ICM, principalmente agora que eu estou começando, dando um pouco mais de dedicação para essa técnica, é conseguir achar a velocidade do obturador adequada e o movimento que eu tenho que fazer. Então assim, eu sei que que eu vou aprimorando isso à medida que eu for fotografando, mas já comecei a achar uma configuração que eu me sinto um pouco mais confortável. Então assim, uma abertura f1.4, meio segundo, 1/8, tá fazendo sair algumas fotografias que eu estou acertando. E o movimento que eu estou fazendo com a câmera, basicamente está sendo o que tem funcionado mais, é o de chacoalhar a câmera. Só que eu tenho que achar a intensidade certa para isso. E aí eu estou chacoalhando a câmera um pouco mais firme, um pouco mais fraco. E na hora que eu for lá no pós-processamento eu vou começar a observar o que está funcionando. E aí talvez isso aí comece eu ter uma linha de partida para ir aprimorando outras características desse processo de formatação da minha fotografia ICM. Tô aprendendo. E eu vou te falar que isso aqui é bonito demais, cara. Tá louco. Isso aqui tá fantástico. O legal da fotografia ICM é que, cara, qualquer coisa pode virar composição. Então assim, eu tô aqui numa pista que o pessoal usa para correr, olhei pro lado, tem uma escadaria aqui, ó, de madeira, 3 árvores aqui em sequência, quer dizer, formando uma linha, uma composição super simples. Eu achei que dá para fazer, vou tentar.
Vamos ver. Olha que legal essa cena. Aqui eu tô gravando o vídeo numa câmera de ação, então ela tem o ângulo dela é bem aberto. Mas se você for ver, a gente tem essas, se vocês forem ver, a gente tem essas 3 árvores aqui, ó, caminhando para onde está aquele banco ali, onde é que tem aquelas pessoas. Essa sombra que está aqui dá um contraste bacana. Então se eu aproximar a imagem e colocar essas pessoas aqui como assunto, deve sair uma foto legal. Vou tentar. Olha só essa árvore no centro aqui da filmagem. Da outra vez que eu vim, que estava com neblina, eu estava desse lado aqui, estava um pouquinho mais para a esquerda, mas a distância mais ou menos era a mesma e quase não dava para enxergar a árvore, de tanta neblina que tinha. Na verdade dava para enxergar, mas ela já estava bem ofuscada pela neblina. Aí você vê como a diferença de um dia para o outro marca, né? Eu vou colocar a foto que eu fiz da outra vez que eu vim aqui e vocês comparem com a imagem dessa árvore que está aqui agora. Vou aproveitar e vou tentar fazer um ICM dela também. Vamos ver. Voltei aqui no ponto que era para eu ter, o ponto que me deu a ideia de me fazer essa saída. O sol já subiu, mas eu confesso que ainda acho que tem pouco contraste aqui. E tem um detalhe, né? O objetivo de fotografar aqui era pegar essa ponte. Só que essa ponte ela é verde como o verde da grama, como o verde das folhas, quer dizer, é tudo muito parecido. Pouco contraste. Talvez se eu tivesse uma modelo com uma roupa que fosse chamativa e tivesse em cima da ponte, ficasse legal. Eu vou tentar aqui, mas não sei se vai sair alguma coisa não. Não tô muito... A expectativa não está muito positiva não, mas já que eu tô aqui eu vou tentar. Mais um exercício de olhe para o lado, né? Estou aqui onde eu queria fazer a foto da pontezinha, como eu disse para vocês. Tá difícil fazer uma composição aqui. Aí eu olhei para o lado aqui, a gente tem a continuação de um laguinho que tem aqui. E achei essas 3 árvores aqui, ó, esses 3 pinheiros do brejo, com essa folhagem aqui em cima e o reflexo do sol batendo na água aqui, ó. Acho que dá para tirar uma fotografia legal aqui. Então é aquilo. Planeje, mas não deu certo o planejamento. Olha para o lado que sempre vai ter alguma coisa para você fotografar. Vamos ver se deu certo. Acabei de fazer a fotografia das 3 árvores que eu falei para vocês e aí, né, vocês vão me cansar de me ouvir falar sobre isso. Olhem para trás. Olhe para o lado na hora de procurar fazer a composição de vocês, porque sempre um passinho para o lado pode te dar a oportunidade de fazer uma fotografia legal. Eu mesmo agora estou vendo uma composição bacana aqui que eu vou tentar fazer depois, mas sem compromisso. E olhando para trás, voltando de onde eu estava tentando fotografar a ponte do outro lado. Aqui tinha pouco contraste, embora está começando a surgir um pouco de contraste, mas a ponte ali mesmo estava sem nada. E virando para cá, na hora que eu estava voltando dessa fotografia das 3 árvores, eu percebi que você tem ali um pouco de contraste, um pouco mais de claridade ali, e acho que dava para fazer uma fotografia. Vou tentar. Então é isso, gente. Não podemos esquecer que tem que dar sempre um passinho para o lado, um passinho para trás, que a fotografia ela tá lá, é só a gente que tem que achar ela. Beleza? E com isso eu vou encerrando o vídeo aqui. Acho que deu para tirar algumas fotografias que vão ser aproveitadas, mas eu só vou descobrir isso na hora de fazer o pós-processamento. Eu sempre descubro se as fotos ficaram boas no pós-processamento, ainda mais quando eu estou falando de ICM, quer dizer, eu vi alguma coisa no visor aqui, acho que tem coisa promissora, mas eu vou descobrir só lá. E quero pedir para você curtir, compartilhar, comentar nesse vídeo. Quem não segue esse canal, por favor, siga, dá uma ajuda. Faço essas fotografias e essas saídas e estou montando esse canal justamente para me incentivar a fazer cada vez mais fotografia. Então, me ajuda muito se você puder curtir e compartilhar isso aqui. E essas fotografias que eu vou mostrar para vocês, se é que vai ter alguma que vai se salvar, eu espero que sim.
vocês conseguem conferir lá no meu Instagram, uma qualidade maior do que vocês vão conseguir ver aqui no YouTube. Então, meu perfil está aqui na descrição do vídeo. Vocês, por favor, me sigam lá também, dá uma moral. E lembrando que todas as fotografias que vocês veem nesse vídeo, nos outros vídeos e no meu perfil do Instagram estão disponíveis para serem feitas quadros fine art, para quem quiser colocar um pouco de natureza na sua decoração. Só chamar através do meu Instagram e a gente vai conversando a respeito. Beleza? Pessoal, forte abraço, até a próxima e valeu!